galera, como é que vocês vão? Sapiens, vamos lá fazer nossa super revisão do nono ano. Primeiro, vamos entender uma coisa, Oriente e Ocidente. Dividimos o mundo em uma região oriental e uma região ocidental. O que caracteriza isso? Primeiro a gente tem que entender uma historinha. Esse processo de separação do Oriente e do Ocidente foi um contexto histórico e geográfico. Como assim? O Império Romano do Ocidente, liderado por Roma, né, a sede em Roma, e tinha um Papa, e eles viviam muito bem como essa religião. Constantino, no leito de morte, decide ser cristão. Eles viviam muito bem como uma igreja predominante em Roma. Em 476 d.C., eles foram invadidos por bárbaros. Em 476 d.C., houve as invasões bárbaras. Quando você fala em bárbaro, não pense em bárbaro, cara barbudo, bebendo cerveja, caindo pela barba. Não, pense em pessoas altamente inteligentes. Eles eram chamados de bárbaros porque não falavam o latim. Lembra disso? Beleza. Quando eles se misturaram com essa cultura pagã, né, os bárbaros, os pagãos e a Igreja Católica se misturaram, é o que conhecemos até hoje. Sede em Roma e temos um Papa. Já a Igreja Católica do Ocidente, do Oriente, quer dizer, eles tiveram a sede em Constantinopla, capital da Turquia, né? Eles passaram por um processo de desintegração também da sociedade deles, e hoje só existe uma Igreja Católica Ortodoxa, né, que é o que nós conhecemos no Oriente, e aqui no Ocidente, Igreja Católica Apostólica Romana. Essa situação, essa história que eu falei para vocês, gerou uma consequência muito grande em todo o planeta. Em muitos países existe um encontro de culturas e valores que essa cisão, essa divisão em Oriente e Ocidente foi imposta, que até hoje a nossa sociedade é organizada dessa forma. Urbanização. Embora as cidades da antiguidade tenham crescido de forma assim grandiosa, eles tiveram uma intensificação muito grande no quesito de surgimento e desenvolvimento das cidades. Isso só pode ser o processo de urbanização ele foi intensificado em ordem mundial graças a uma coisa que aconteceu naquela época, Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela revolucionou tudo, as cidades, a indústria, como nós pensamos, como nós vimos, como nós compramos e tudo. No final do século XIX e início do século XX, Frederick Hartzell e Rudolf Kellerman, esses dois caras aqui, ó, eles criaram o termo geopolítica. Esse termo geopolítica foi criado e foi designado por eles nessa época, mas não tinha tanta força como tem hoje. Qual o conceito de geopolítica? A geopolítica ela visa a relação de poder entre os territórios e os estados. É uma relação que pode ser bem amigável, como pode também ser por objetivos em comuns. Como, por exemplo, eles podem observar as áreas geográficas que eles possuem e atuarem para poder saberem o que é melhor e o que é pior para eles, no caso, fazer a guerra. Organismos multilaterais mundiais, vamos resumir isso aqui, são organizações que mandam no mundo. Vamos usar dois exemplos grandes aqui, a ONU, Organização das Nações Unidas, e a OMC, Organização Mundial do Comércio. Essas duas organizações, elas praticamente mandam no mundo. Às vezes a gente vê um comentário aí, não, a ONU não serve para nada, a ONU não manda em nada. Isso é o que eles querem que você pense. A ONU, na verdade, ela tem muito poder. Veja que ele tem um exército da paz. Ó. Como é que um órgão desse tem um exército, cara? O que é que a geopolítica faz atualmente no mundo? Ela trabalha com mudanças na geopolítica mundial. Ela ocorre por meio de disputas de territórios, recursos energéticos, rivalidade de etnias, religiões. Ela está envolvida em questões econômicas e em outros fatores. Revolução tecnológica. Quando eu digo revolução tecnológica, não quer uma revolução das máquinas, uma coisa assim não. Quando eu falo revolução tecnológica, é o modo como o mundo hoje trabalha. Hoje em dia, a automação industrial, a robótica, a informática e as telecomunicações, elas estão mandando em tudo. Hoje em dia, tudo envolve informática. Hoje em dia, se a gente está tão viciado e dependente da internet, que se acontecer qualquer problema com a internet no mundo, já era. A gente volta para a idade da pedra. Com a globalização, as tecnologias transformaram o modo como as pessoas agem, como as pessoas trabalham, o modo de produção das coisas, o desenvolvimento da comunicação, das mercadorias e dos serviços. As corridas armamentistas contribuíram muito para esse
fator da globalização, porque, como vocês sabem, quem tinha a melhor arma entre Estados Unidos e Rússia poderia lançar mísseis que podiam chegar a uma distância de um continente para o outro. Essa é uma grande vantagem da corrida armamentista. A corrida espacial também, né? Sempre tinha aquela coisa, 1969, quem chegasse à Lua é que tinha maior tecnologia para poder desenvolver as melhores armas. Como vocês sabem, quem chegou foi os Estados Unidos, mas isso aí é meio contestado. A revolução tecnológica ela também contribuiu para uma tecnologia chamada tecnologia de ponta, que é a tecnologia que está mais em alta, como por exemplo a nanotecnologia, a química fina. Eles trabalham numa coisa chamada fazer tecnológico, saber fazer. Conceito de globalização. A globalização é um fenômeno de integração em escala cultural, social, econômica, mundial, que fazem com que os países do mundo todo fiquem todos interligados. O mundo se torna cada vez menor. Menor no sentido não de tamanho assim, mas no sentido de cada vez mais as coisas se tornam mais próximas. Por exemplo, em 1970, como é que eu ia saber de alguma coisa sobre, por exemplo, a Coreia do Sul? Mas hoje, com o avanço da internet e tudo, eu consigo ter acesso a isso. Os transportes melhoraram muito de umas décadas para cá. Produtos, serviços. Quantos de vocês já compraram coisas na Shein, na Shopee, que chegaram e tudo? E antigamente não havia como você ter esse acesso. Você estava limitado às coisas regionais ou às coisas nacionais. Trabalho no mundo global. Como vocês sabem, cada vez mais esse mundo globalizado, ele faz com que as pessoas se tornem cada vez mais qualificadas para fazer os trabalhos. Então, temos alguns pontos, né? Qualificação maior do indivíduo, ou seja, você tem que ser muito mais qualificado do que qualquer um já foi em qualquer tempo. Lembre-se, você tem muito mais conhecimento e muito mais informação que a sua avó ou a sua bisavó juntas viveram aquele período. Hoje você tem muito mais informação. Outra, uma especialização cada vez maior do profissional. Se você acha que existe gente inteligente agora nessa geração, a próxima geração vai ter mais pessoas inteligentes. Dominar tecnologia, todos os setores da economia, de todos os trabalhos, seja lá o que for, vai ter que dominar a tecnologia. Existem duas empresas que existem hoje em dia, as que faliram e as que estão na internet. Então temos que desenvolver essa questão da tecnologia. Um ponto muito interessante é você dominar cada vez mais novos conhecimentos. Não só saber sobre a sua área, mas diversas, 3, 4, 5 áreas diferentes, você manjar de tudo isso para você viver no mercado global que vai vir por aí. A relação entre os estados, no caso países, é caracterizada pela disputa de poder territorial. O que isso quer dizer? Devemos ter, no caso o país, ele deve ter influência e poder. O que quer dizer isso? O termo potência, ele define um conjunto de fatores econômicos, políticos e militares que torna capaz de influenciar e ser influência num determinado país ou em determinados outros países. No mercado global, apesar de grande tecnologia e grande desenvolvimento pessoal, individual e tecnológico que a pessoa tem que ter futuramente, não é essas coisas boas todas não, existe uma coisa chamada exclusão social. Essa exclusão ela pode ocorrer de forma fatores sociais, fatores econômicos e fatores físicos. Detalhe, a globalização ela não foi para todos os países, apesar de a globalização ser uma coisa muito boa, mas ela não chegou em todos os países do mundo e não vai chegar. Do mesmo jeito que existe riqueza, por exemplo, em Dubai, existe pobreza lá também. Nos Estados Unidos é coisa muito boa, também tem pobreza. Reino Unido não, é um grupo de países ricos e tudo, também tem pobreza nesses países. Não existe país sem ter pobreza, tem que ter sua riqueza e tem a pobreza também. No final do século XIX e início do século XX, ocorreu uma coisa chamada sociedade urbano-industrial. O que é essa sociedade urbano-industrial? São as cidades. As cidades, essa sociedade urbana, ela subordinou a parte rural, né, a agropecuária e os demais setores para poderem produzir, para poder sustentar as cidades. Ou seja, quanto maior a cidade, mais produção tem que ter do setor rural para poder manter ela. Essa distribuição é de forma desigual. Em todos os países do mundo, a maior parte do país vive em zonas urbanas, a menor parte vive em zonas rurais. É uma coisa desigual, não é uma coisa assim, vamos dizer assim, justa, uma coisa organizada. Valeu, galera, essa foi a nossa revisão. Faça boa prova, estude. Valeu, galera. Show!